Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley, publicado pela editora Vida Cristã. É um excelente livro que desvenda aí, né, o Apocalipse, o livro de Apocalipse da Bíblia, o último livro da Bíblia. A gente já fez um vídeo da primeira parte e do primeiro capítulo da apresentação do livro, e agora a gente vai entrar aqui no capítulo 2 em diante, que são as cartas às igrejas. Se você é novo aqui, eu peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho aí. Se você estiver gostando aí, peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, seus grupos de amigos, suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, do trabalho, da escola, da igreja, tá bem? E tendo alguma dúvida do que a gente vai ver aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Não fique com dúvida, principalmente desse livro, né? Do Apocalipse, que aqui o Rubel Scheller, o Dr. Rubel Scheller, desvenda para a gente. Então vamos lá. Esse livro é o capítulo 3, mas a gente vai estar entrando agora no capítulo 2 de Apocalipse, tá bem? Cartas às igrejas. E diz o seguinte: As 7 igrejas da Ásia estavam prestes a passar por uma grande prova de sua fé devido à perseguição que já se iniciara no fim do primeiro século. Na visão inicial do Salvador, no capítulo 1 de Apocalipse, ele tinha sido visto andando em meio a essas igrejas. Ele estava ali para consolar, encorajar e apoiar. Também iria observar, advertir e preparar. Como expresso por Caird, abre aspas, as cartas em conjunto constituem uma visitação das igrejas para verificar se estão preparadas para resistir à crise que se aproxima, fecha aspas. Enquanto o Cristo ressurrecto e glorificado movia-se entre as 7 igrejas da Ásia, ele viu muitas coisas que o animaram. Descobriu também algumas deficiências e pontos fracos. Ele escreveu então a cada uma das igrejas a fim de aconselhá-las de acordo com a sua situação específica. Não é difícil acreditar que essas 7 congregações eram bastante típicas das igrejas encontradas em geral através de todo o Império Romano. Caso positivo, este é outro elemento para a resposta à pergunta: por que essas 7 apenas? Feita no capítulo 2 desse livro aqui que a gente está lendo. Cada carta segue um padrão. Primeiro, Jesus é descrito em termos de alguma parte da visão da sua glória que foi vislumbrada no capítulo 1. Em cada caso, as qualidades focalizadas antecipam alguns fatos sobre a igreja especificada. Este é outro modo de enfatizar a sua competência para satisfazer todas as necessidades do seu povo. Segundo, um exame da igreja é levado a feito. Os pontos bons e maus são incluídos e um julgamento justo concedido de acordo com as obras da mesma. Duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, recebem apenas louvor do Senhor, enquanto uma delas, Laodiceia, só merece censura. Terceiro, o encorajamento à fidelidade encerra cada carta. Um apelo apropriado é feito aos crentes para serem fiéis a Cristo e tornar-se assim vencedores. Eles são instados a ouvir a voz do Espírito de Deus enquanto ele os anima para serem constantes. Nesse capítulo e no seguinte,
examinaremos cada uma das 7 cartas, segundo a forma que acabamos de identificar. Depois de um breve esboço da cidade e um resumo do que sabemos sobre a origem da igreja ali existente, observaremos a identificação que Cristo faz de si mesmo à igreja, seu julgamento sobre ela e seu apelo a ela. Então vamos lá. A igreja que deixou o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Éfeso era uma cidade importante no aspecto político, comercial e religioso no primeiro século, situado na rota principal que ia de Roma em direção ao leste e favorecia com um bom porto no mar Egeu. Tornou-se o maior centro comercial em toda a Ásia Menor. Tendo recebido autonomia de governo por parte de Roma e sendo considerada cidade-sede do Tribunal de Justiça para a província da Ásia, era ali que os romanos ouviam os casos legais mais importantes e passavam as sentenças. Éfeso constituía também um grande centro religioso, pois o famoso templo de Diana, no grego Artemis, conforme está lá em Atos 19, 23, e pelo menos 2 templos dedicados à adoração do César romano achava-se ali localizados. Paulo visitou Éfeso pela primeira vez durante sua segunda viagem missionária, no ano 48 a 51 ou 52 depois de Cristo. No decorrer de um fim de semana, ele argumentou com os judeus na sinagoga, fez alguns convertidos e deixou Priscila e Áquila ali, a fim de continuarem o trabalho. Está lá em Atos 18, versículo 18 a 21. No decorrer, ele voltou a Éfeso na terceira viagem, no ano 52 a 57, e permaneceu na cidade mais tempo do que em qualquer outro lugar durante toda a sua carreira de pregador. No decorrer de um ministério de 3 anos, não só a igreja naquela grande cidade foi fortalecida, mas também, abre aspas, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, fecha aspas. Está lá em Atos 19, versículo 10. E também capítulo 10, versículo 31. Depois da partida de Paulo, Timóteo, conforme está lá em 1 Timóteo 1, 3, e o apóstolo João trabalharam ali. O subtítulo: A autoidentificação de Cristo. A descrição que Cristo dá a si mesmo no início da carta à igreja de Éfeso enfatiza seu cuidado cheio de amor pelos santos, os cristãos dali. Abre aspas. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Fecha aspas. Apocalipse 2, versículo 1. Seu amor constante pela igreja de Éfeso irá contrastar com o afeto decrescente desta por ele. Subtítulo: O juízo de Cristo. Ao inspecionar a igreja, o Senhor encontrou vários aspectos recomendáveis. Por exemplo, os efésios estavam realizando muitas boas obras. Abre aspas. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Fecha aspas. Apocalipse 2, a primeira parte do versículo 2. Eles eram bem sadios na doutrina e opunham-se a qualquer desvio da pura palavra de Deus. Abre aspas. Conheço que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens, contudo, a teu favor, que
odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, fecha aspas. Está aí Apocalipse 2, a segunda parte do versículo 2 e o versículo 6. Em seus escritos anteriores, João havia advertido contra os falsos mestres e indicado a atitude que os crentes fiéis deveriam tomar quanto a elas, conforme 1 João 4:1, 2 João 9:11. Para seu crédito, os discípulos de Éfeso atenderam a essas recomendações. Os nicolaítas são destacados como um grupo de heréticos por eles repudiado, embora pouco sabemos sobre a natureza exata deste grupo, conforme Apocalipse 2:15. Acredita-se geralmente que eles defendiam a acomodação do cristianismo ao seu ambiente pagão. Eles aparentemente tinham conduta imoral e recomendava o uso da liberdade cristã para todos os crentes agirem desse modo, conforme falou Beasley Murray. Essa igreja também suportava censura pela causa de Cristo. Abre aspas, conheço, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Fecha aspas, Apocalipse 2:3. Havia, porém, uma falta séria na igreja de Éfeso, que ameaçava anular todos os pontos positivos na mesma e até acabar por destruí-la. Abre aspas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Fecha aspas. Apocalipse 2:4. Esta igreja permitia que seu amor inicial por Cristo e uns pelos outros esfriasse. Ela fora, evidentemente, uma igreja ativa e leal quando Paulo escreveu-lhe. O amor deles por Paulo evidencia-se muito bem no registro de Atos. Na ocasião desta carta do Senhor, as coisas haviam se modificado drasticamente. As obras dos Efésios eram boas e estavam até dispostos a serem censurados por causa de Cristo. Mas faltava um motivo certo para essas coisas. Devemos lembrar nesse ponto o registro de Paulo no sentido de que o serviço espiritual realizado sem amor não aproveita aquele que o faz. Veja 1 Coríntios 13, de 1 a 3, que fala sobre o amor, né? Este tipo de situação deve ser bastante comum em todas as gerações. Consideremos, por exemplo, a pessoa que começa a ensinar uma aula bíblica ou desempenhar um ministério na prisão por amor e zelo pela causa de Cristo, mas depois continua com esse projeto só porque ninguém mais oferece-se para substituí-la. Isso acontece às vezes? Acontece com você? Aqueles dentre nós que cresceram na igreja devem ter especial cuidado quanto a isso. Cremos em certas doutrinas e práticas certas e praticamos certas coisas apenas por simples tradição ou lealdade a nossas famílias? Ou estamos agindo por convicção pessoal e amor sincero pelo Senhor? Ficamos imaginando como uma igreja poderia ter tantos pontos positivos e ainda assim apresentar uma falha tão fundamental. Mousse ofereceu os seguintes comentários sobre esse ponto que consideramos bastante sugestivos. Ele disse, toda virtude carrega dentro de si mesma as sementes de sua própria destruição. Parece provável que o desejo de manter a sã doutrina e a ação imediata tomada para expulsar todos os impostores havia criado um clima de suspeita em que o amor fraternal não podia sobreviver.
As boas obras e a sã doutrina não são substitutos adequados para aquela rica relação de amor mútuo compartilhado por pessoas que acabaram de experimentar o amor de Deus que redime, disse ele. É realmente possível que o apego à verdade degenere em ortodoxia rígida. A disposição piedosa de opor-se aos falsos mestres podem transformar-se num espírito impiedoso que procura indícios de feitiçaria entre os irmãos. Devemos desenvolver a fé diante do mundo incrédulo, todavia, com mansidão e temor, conforme está lá em 1 Pedro 3,16. Devemos opor-nos aos irmãos que ensinam o erro. Entretanto, nossa posição deve ser tomada com o espírito de brandura e guardar-te para que não seja também tentado, conforme está lá Gálatas 6,1. Pela nossa falha em observar tanto o espírito como a letra da lei de Cristo, algumas vezes afastamos pessoas da igreja. Possa Deus ajudar-nos a não repetir o pecado de Éfeso. Subtítulo: O apelo de Cristo. O Salvador tentou reavivar o amor dos efésios, que se apagava, e devolvê-lo ao seu antigo estado de fé e zelo. Abre aspas. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Fecha aspas. Apocalipse 2:5. Ele tentou fazer com que os cristãos de Éfeso recordassem e contrastassem seu primeiro serviço de amor com o serviço ritualista que então prestavam. Ele esperava assim usar a memória deles como uma alavanca de arrependimento, para restaurá-los ao primeiro amor. Sem arrependimento, a igreja deixaria de dar glória a Deus e não mais seria uma luz para o mundo. O Senhor teria então de remover o seu candeeiro. Ao lado desta ameaça, encontramos igualmente uma promessa. Abre aspas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 2:7. Vamos para outra igreja. A rica igreja pobre. Apocalipse 2, de 8 a 11. Esmirna. Fica a cerca de 65 quilômetros de Éfeso, uma cidade muito bela. Era conhecida como o ornamento da Ásia. A cidade ainda existe, tendo tomado o nome turco de Izmir e sendo um patrimônio histórico. Esmirna estava ligado de perto ao culto imperial, pois já em 24 a.C., construíra um templo para o imperador Tibério. Quando mais tarde Domiciano começou a forçar a ideia de culto ao imperador, Esmirna destacou-se como a precursora do mesmo em toda a Ásia. Como veremos na carta à igreja dali, isto colocou-a em posição bem difícil. Uma boa parte da população judaica consentiu no culto imperial juntamente com os pagãos, e os cristãos passaram a ser então ameaçados por ambos os grupos religiosos inimigos. Não temos informação sobre as circunstâncias do estabelecimento da igreja em Esmirna. A primeira referência à mesma em qualquer ponto da literatura de que dispomos acha-se em Apocalipse. É bem provável que tenha sido fundada durante o extenso ministério de Paulo
centrado em Éfeso, durante o qual, abre aspas, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, fecha aspas, como está lá em Atos 19, versículo 10. Esta igreja fiel só recebeu elogios, devendo em breve ser perseguida por 10 dias, uma prova completa e extensa de sua fé. Subtítulo: A autoidentificação de Cristo. Abre aspas. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, fecha aspas. Apocalipse 2, a parte final do versículo 8. Com a ameaça da extinção, aliás, com a ameaça da extrema perseguição e até martírio, conforme Apocalipse 2:10, sobre as suas cabeças, Jesus identifica-se a esses crentes como aquele que já venceu a morte. Ele lhes assegura que a sua ressurreição é a promessa que o mesmo irá suceder-lhes. Com a mãe que acalma o medo do filho antes de uma operação, dizendo-lhe: estarei aqui quando você despertar. Cristo estava acalmando a ansiedade daqueles discípulos, afirmando-lhes que estaria com eles ao fim de suas tribulações. Subtítulo: O juízo de Cristo. A inspeção desta igreja por parte dele deu lugar aos seguintes comentários, abre aspas, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, fecha aspas, Apocalipse 2:9. Tribulação, no grego, trípsis, refere-se a dificuldades especialmente perturbadora pela sua natureza. A pobreza atribuída ao povo de Deus na opulenta Esmirna era certamente material e não espiritual. Nas coisas espirituais, comentou o Senhor, os cristãos dali eram ricos. Sabemos que o cristianismo sempre teve mais seguidores entre os pobres e rejeitados da sociedade. Veja 1 Coríntios 1, 26 a 29. Além disso, a pobreza de alguns cristãos nessa cidade era provavelmente devida ao fato do governo ter confiscado as propriedades deles e tanto judeus como pagãos boicotado seus negócios. A blasfêmia, calúnia, por parte dos judeus pode ter sido similar àquela que Jesus ouviu de seu próprio povo quando o acusaram de associar-se a Beelzebul, lá em Mateus 10, 25. A calúnia desses judeus tornou-se tão vil e ofensiva que Jesus descreveu-os como sinagoga de Satanás. O Senhor só teve elogio para essa igreja. Ele sabia que era rica em fé, amor e coragem. Esta espécie de riqueza é sempre preferível aos bens materiais, pois nem os ladrões nem a infração podem tomá-la do indivíduo. Além disso, ela vai para a eternidade com o seu possuidor. Subtítulo: O apelo de Cristo. A exortação feita a esta igreja é inteiramente positiva em seu tom. Ela encoraja os discípulos a ficarem firmes na sua fé em face de um intenso período de tribulação que estava próximo. Abre aspas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá danos da segunda morte. Fecha aspas. Apocalipse 2, 9 e 10. Nada foi oculto daquelas pessoas. Elas ficaram sabendo o que as esperava e foram encorajadas a preparar-se. Numa linguagem que lembra muito Mateus 10, 28, foi-lhe dito que aqueles que vencem com Cristo, mesmo que a sua vitória, como a dele, fosse alcançada através da própria morte, estão a salvo de qualquer dano futuro pela segunda morte, o lago de fogo, conforme Apocalipse 20, versículo 14. Uma sequência interessante desta carta a Esmirna é nosso conhecimento do mártiro de um de seus membros no ano 155 depois de Cristo. Policarpo foi queimado na fogueira nessa cidade devido à sua fé. Quando quiseram obrigá-lo a prestar homenagem a César e maldiçoar Cristo, Policarpo declarou ao procônsul, abre aspas, servi a Cristo 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso, então, blasfemar o meu rei que me salvou? Fecha aspas. Ameaçado com a fogueira, replicou, abre aspas, você me ameaça com o fogo que queima por 1 hora e depois se apaga, pois não conhece o fogo do juízo vindouro e o fogo do castigo eterno reservado aos perversos. Mas, por que se demoram? Façam logo o que desejam. Fecha aspas. Olha o que Policarpo falou, né? Está lá registrado em Betenson, pp. 12 a 16. A resposta de Policarpo parece ser um eco exato da carta que estamos estudando. As palavras de encorajamento aos que deviam permanecer fiéis até a morte estavam, sem dúvida, gravadas em seu coração. Numa contagem regressiva, a partir do ano 155, chegamos ao ano 69 depois de Cristo, como a data da sua conversão, ou talvez nascimento. Portanto, é bastante possível que ele fosse um membro daquele corpo de crentes quando esta carta, escrita por João, chegou a Esmirna. Vamos ver agora outra carta a outra igreja, onde estava o trono de Satanás. Apocalipse 2, versículo 12 a 17. Abre aí sua Bíblia, quiser ler. Eu vou tomar uma água aqui. Vai lendo, a garganta vai secando. Agora a gente vai falar sobre a cidade de Pérgamo. Embora não fosse o maior ou mais importante centro comercial da Ásia, era a capital da província. Ela se gabava de possuir uma das mais famosas bibliotecas do mundo, com um total acima de 200.000 volumes. Sua fabricação de pergaminho tornara-se conhecida. O santuário de Asclépio, o deus serpente, considerado pelos pagãos como o deus da cura, localizava-se em Pérgamo. Charles chama a cidade de Lourdes da província da Ásia, por atrair pessoas de todas as partes do mundo que buscavam ali uma cura. De maior interesse para o nosso estudo é o fato de Pérgamo ser o centro do culto ao imperador na Ásia. O primeiro templo construído para Roma e seu soberano na Ásia foi edificado ali com permissão de Augustus em 29 a.C.
A partir dessa época, tornou-se o centro oficial da devoção religiosa ao imperador em toda a região. Este fato explica por que Pérgamo é chamada por Cristo de lugar, abre aspas, onde está o trono de Satanás, fecha aspas. Desde que essa cidade destacava-se entre todas no culto imperial, chamá-la de trono de Satanás era bastante adequado. Embora não tenhamos qualquer informação direta sobre a origem da igreja aqui, podemos entender facilmente que o conflito entre a mesma e o culto ao imperador veio a ser inevitável. Subtítulo: A autoidentificação de Cristo. Para esta igreja, o Cristo ressurrecto e soberano aparece como, abre aspas, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, fecha aspas. Apocalipse 2, 12, segunda a parte B do versículo 12. A palavra de Deus que sai da boca do Filho do Homem tem autoridade, Mateus 28, 18, e poder, segundo Coríntios 5, 19. Do mesmo modo que luta a favor dos fiéis, ela luta contra os infiéis. Subtítulo: O juízo de Cristo. Abre aspas. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Fecha aspas. Apocalipse 2:13. A virtude declarada dessa igreja era sua capacidade de permanecer fiel ao nome de Cristo em meio a pressões inconcebíveis para render culto ao imperador romano. De fato, dentre as 7 igrejas da Ásia, esta é a única especificamente mencionada como já tendo experimentado o martírio. Um irmão identificado apenas pelo nome de Antipas pagou com a vida pela sua fé, mas o restante da igreja permaneceu fiel ao nome de Cristo, não tendo negado a fé sob circunstâncias tão assustadoras. Apesar da firmeza geral da igreja de Pérgamo, havia entre eles o problema de que alguns de seus membros estavam ensinando uma doutrina muito perigosa sem objeção. Abre aspas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, fecha aspas. Apocalipse 2, 14 e 15. Balaão colocou uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel em sua experiência no deserto, fazendo-os tolerar a idolatria e tentando-os a cometer fornicação com as filhas de Moabe. Veja Números, capítulo 22, versículos de 1 a 25 e o capítulo 31, versículo 16. Os balamitas são associados aqui aos nicolaítas. Apocalipse 2, 6. Indicando assim uma semelhança de opinião entre os dois grupos. Sua heresia comum parece ter sido a de defenderem a liberdade de todas as restrições entre os cristãos. Enquanto Paulo tornou claro que, abre aspas, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, fecha aspas, adorar a Cristo através das atividades da igreja e continuar participando das festas e orgias pagãs, conforme 1 Coríntios 10, 21, esses falsos mestres levavam as almas fracas a acreditar que os dois sistemas
não se excluíam mutuamente. A censura a toda a igreja nesse ponto era devida à sua atitude negligente para com esses falsos mestres. A igreja estava sendo demasiado tolerante. Ninguém os censurava e, evidentemente, não pensava em excluí-los da comunhão dos discípulos. Por mais penoso que seja esse curso de ação, ele é exigido da igreja quando é descoberto no corpo pecaminoso voluntário, sem que haja arrependimento. Abre aspas. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Fecha aspas. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Este conselho de Paulo à igreja de Corinto certamente se ajusta à situação em Pérgamo. Nem Corinto, nem Pérgamo estava tomando uma posição firme contra o mal dentro do corpo. Se Éfeso errou por mostrar-se escrupulosamente ortodoxa, mas sem amor, Pérgamo falhou ao tolerar o erro em nome do amor. Nesses dois extremos, vemos o exemplo de uma situação comum na igreja. Tendemos ao dogmatismo em questão onde devíamos exercer tolerância. Assuntos de julgamento e opinião pessoal, conforme Romanos 14. E somos negligentes nos pontos que requerem uma posição inflexível. Assuntos revelados de fé e moral. Subtítulo: O apelo de Cristo. A esperança oferecida a esses discípulos dependia de sua disposição em tratar com esses falsos mestres em seu meio. Abre aspas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fecha aspas. Apocalipse 2, versículo 16 e 17. Aquele que conhece, aquele que vencesse tanto às perseguições de Satanás como aos falsos ensinamentos, sobre os quais foram feitas advertências em Pérgamo, receberia o maná escondido, sustento espiritual de Deus enquanto estivesse no deserto do pecado. E uma pedrinha branca, um sinal de inocência e vitória. E um novo nome escrito nessa pedrinha, uma forma especial do nome de Cristo a ser usado por aqueles que partilham de sua vitória sobre Satanás. Ver Apocalipse 3:12. Reflexão sobre o capítulo 3, desse livro aqui. A gente está terminando agora. 1. Qual a forma padrão para cada uma das 7 cartas que a gente viu no começo lá desse capítulo 3 aqui? 2. Trace a história da igreja em Éfeso através do livro de Atos. 3. Quais os pontos positivos que o Senhor encontrou em Éfeso no curso de sua verificação? Quais os negativos? 4. Discuta os comentários de Morse sobre o problema de Éfeso. 5. Qual a ligação entre Esmirna e o culto ao imperador? 6. Qual o tipo de pobreza da igreja de Esmirna? Prosperidade? 7. Conte em suas próprias palavras a história de Policarpo. Por que ele constituía uma sequência tão interessante
da carta à igreja de Esmirna no livro de Apocalipse? 8. Por que Pérgamo era o lugar onde se achava o trono de Satanás? 9. Que falsa doutrina estava perturbando a igreja de Pérgamo? E como o problema se relaciona com o Apocalipse 2:6? 10 e última, quais as bênçãos que seriam concedidas aos vencedores em Pérgamo? Agora a gente vai para o capítulo 4, né, desse livro, Cartas às Igrejas, que corresponde a Apocalipse 2:18 até o capítulo 3, versículo 22. A gente vai ver agora a casa de Jezebel, Apocalipse 2:18 a 29. Vai falar sobre a igreja em Tiatira. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água para molhar a garganta. Vamos lá. Tiatira recebeu a mais longa de todas as 7 cartas às igrejas da Ásia. Isto poderia levar-nos a supor que essa fosse uma igreja grande e influente na mais importante cidade da Ásia. Mas, de fato, Tiatira era bem insignificante em comparação com as outras 6 cidades asiáticas. Tiatira não possuía grande importância política, cultural ou religiosa. Ela fora estabelecida como uma cidade-fortaleza para proteger a entrada de Pérgamo, capital da Ásia. Ela participava do comércio da província, destacando-se pela fabricação habilidosa dos corantes de púrpura e uso dos mesmos. Como acontece com a maioria das 7 igrejas, não temos um conhecimento exato sobre a sua origem. Pode ter sido estabelecida como resultado do trabalho abrangente de Paulo em Éfeso, conforme Atos 19:10. Outra possibilidade é que tenha sido fundada devido à conversão de Lídia e sua casa, comerciantes de púrpura que foram convertidos por Paulo quando estavam a negócios em Filipos. Veja, Atos 16, versículo de 11 a 15. O que sabemos a respeito da igreja em Tiatira é que, como a maioria das igrejas de todos os tempos, ela possuía tanto pontos positivos como negativos. Subtítulo: A autoidentificação de Cristo. O Senhor se apresenta no início dessa carta como sendo poderoso, destemido e capaz de tratar do problema da igreja de maneira cabal. Abre aspas. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Fecha aspas. Apocalipse 2:18. Ele é o ser divino, o Filho de Deus, que conhece os segredos de cada coração, os olhos como chamas de fogo, conforme Hebreus 4:13, e pode fazer cair a ira do céu sobre os malfeitores, os pés semelhante a bronze polido. Em breve irá repreender a perversa Jezebel e seus seguidores com a plena autoridade do seu ser. Subtítulo: O juízo de Cristo. Antes de condenar essa mulher perversa por suas atitudes pecaminosas e influência perniciosa dentro da igreja, o Senhor menciona o lado positivo da igreja de Tiatira. Abre aspas. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Fecha aspas. Apocalipse 2:19.
Quanta diferença entre a igreja de Éfeso e a de Tiatira. Éfeso deixara o seu primeiro amor. O amor e as boas obras de Tiatira continuavam crescendo. O problema com essa igreja estava concentrado numa mulher perversa, entre aspas, Jezebel, e sua influência sobre alguns dos membros. Jezebel é provavelmente um nome simbólico para essa mulher e não seu nome real. É bem difícil que um pai cristão desse a sua filha o nome de Jezebel ou a um filho chamasse Judas. Mas o nome se aplicava bem a ela, pois comportava-se do mesmo modo que a personagem do Velho Testamento, que se opôs ao Senhor e ao seu caminho de justiça em Israel. Veja 1 Reis 16, versículo 31. Essa mulher tinha evidentemente influência entre os crentes e se dizia profetisa, guiada pelo Espírito Santo, para ensinar e comportar-se como fazia. Sombras do movimento carismático moderno e sua afirmação de levar as pessoas a falarem em línguas e outros dons sobrenaturais em virtude de uma ordem do alto. Toda a informação que possuímos indica que a doutrina dela era idêntica à dos nicolaítas e balamitas, mencionados antes nessas cartas às 7 igrejas. Tratava-se de uma doutrina de transigência. Ela e seus seguidores compareciam às festas pagãs de Tiatira e participavam delas, afirmando que isso estava certo desde que continuavam fazendo parte da adoração e obra de Cristo. Abre aspas. Numa cidade cuja vida econômica era dominada por associações comerciais e que as práticas religiosas pagãs se haviam tornado critério para a filiação, o convertido cristão tinha de enfrentar o problema de transigir com a sua posição pelo menos o suficiente para permitir participação numa refeição comum dedicada a algumas divindades pagãs. Rejeitar esta acomodação poderia significar isolamento social e dificuldades econômicas. Fecha aspas, diz Malse. Jezebel ofereceu uma, entre aspas, solução para esse difícil problema. Ela declarou que era possível viver simultaneamente nos dois mundos. Jesus afirmou o contrário. O pecado da igreja estava em tolerar o ensino e a influência dessa mulher, sem impedi-los. Subtítulo: O apelo de Cristo. Abre aspas. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Fecha aspas. Apocalipse 2, versículo 21 até o 23. A atitude severa do Senhor com relação a Jezebel não era dura nem injustificada. A mulher tivera tempo para arrepender-se de seu pecado, mas não quis fazê-lo. Portanto, tanto ela como os que seguiam sua orientação mereciam juízo severo. Este seria executado pelo Senhor. Aos membros da igreja que não estavam seguindo Jezebel, o apelo do Senhor foi este, abre aspas, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás,
carga não jogarei sobre vós. Tal somente conservarei o que tens, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regará, regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Apocalipse 2, versículo 24 a 29. Resolver o caso de Jezebel era o problema mais importante da igreja. Jesus não colocou, então, outra carta sobre ela. Aliás, outra carga sobre ela. Mas era necessário tratar do caso de Jezebel. Para os que perseverassem nas boas obras e ficassem firmes até o fim, o Senhor prometeu a estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Isto deve ser provavelmente entendido como a promessa de sua presença e bênção na vida dos fiéis. O poder de Cristo está voltando contra os perversos, mas sustém e ajuda os justos. Vamos para outra igreja, Apocalipse 3, versículo de 1 a 6. Uma igreja morta. Vamos falar sobre Sardes agora. Deixa eu tomar mais uma aguinha. A cada igreja dá uma olhada na garganta, né? Sardes era uma cidade que vivia de suas glórias passadas. No século 6 a.C., ela alcançou o apogeu de sua existência sobre o rei Creso. Ficava situada no Monte Timolos e sua acrópole era virtualmente inexpugnável. Só havia uma passagem para a acrópole e ela podia ser protegida com facilidade. Os inimigos jamais conseguiram invadi-la. Todavia, a cidade foi tomada sorrateiramente quando deixaram de guardar o ponto de entrada, permitindo que Ciro, em 546 a.C., e Antíoco, em 218 a.C., a capturasse sem dificuldade. Uma cidade inteira permitiu que seu excesso de confiança a fizesse cair. Não uma, mas duas vezes em sua história. No ano 17 17 depois de Cristo, Sardes foi devastada por um terrível terremoto. A parte principal da cidade foi então mudada para a planície ao pé do monte Timolos. Na ocasião em que Apocalipse foi escrito, ela era uma cidade decadente. Sardes morria aos poucos. Não sabemos também nada sobre a história da igreja em Sardes. Tudo o que conhecemos é obtido desta carta. Podemos observar, através dela, que a condição da igreja se comparava à da cidade onde se encontrava, a não ser que despertasse para a sua verdadeira condição, ela morreria. Subtítulo: Auto-identificação de Cristo. Jesus apresentou-se à igreja agonizante em Sardes da seguinte maneira, abre aspas, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, fecha aspas, Apocalipse 3:1. Os 7 Espíritos de Deus é uma referência ao Espírito Santo, o poder vivificador do céu.
Veja Romanos 8:11, 1 Pedro 3:18. Esta igreja necessitava realmente de tal poder reanimador. Como fazê-lo atuar em Sardes? A palavra do Senhor teria de ser pregada ali com poder e autoridade. As 7 estrelas, que é os mensageiros, veja Apocalipse 1:20, teriam de ser o meio através do qual a mensagem vivificante do Espírito seria transmitida às igrejas. O céu concedeu poder inerente ao Evangelho e irá apoiar todos os que o pregarem fielmente. Subtítulo: O Juízo de Cristo. As cartas às 7 igrejas começam geralmente chamando atenção para as coisas boas que podem ser ditas e depois passam aos problemas. Neste caso, porém, o Senhor vai direto ao ponto sobre a condição do corpo em Sardes. Abre aspas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Fecha aspas. Apocalipse 3:1. Esta igreja tinha um nome ou reputação entre os homens, mas o juízo do Senhor contra ela era por tratar-se de uma igreja morna. Para uma igreja tão acostumada a receber elogios humanos, deve ter sido um tremendo choque ouvir tal julgamento. É preciso notar que Sardes não estava evidentemente passando por qualquer perseguição. Como isso poderia estar acontecendo a não ser que a igreja tivesse deixado de evangelizar? Uma igreja piedosa, zelosa e evangelística irá enfrentar dificuldades na sua tentativa de evangelizar no ambiente hostil de perseguição governamental. A igreja de Sardes deve ter se contentado com a realização do serviço comum para os membros sem suscitar oposição, a fim de não criar problemas com os judeus, pagãos, ídolos ou qualquer outra coisa. A igreja de Sardes era pacífica, caso você aprecie a paz de um cemitério. A única coisa positiva dita a respeito dessa igreja está na forma de um cumprimento dirigido à minoria de seus membros. Abre aspas. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 4. Enquanto a maioria dos membros da Igreja de Deus em Sardes havia se contaminado através da inatividade, arrogância espiritual e falta de zelo evangelístico, existiam ainda algumas almas fiéis que estavam tentando continuar ali o trabalho do Senhor. Essas foram chamadas dignas, não por si mesmas, naturalmente, mas pela graça de Deus, de andar com o Senhor em vestes alvas. Subtítulo: O apelo de Cristo. O Filho do Homem fez esta exortação à igreja de modo geral. Abre aspas. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiarem, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 2 e 3. Contra o pano de fundo das duas humilhações sofridas por Sardes, as mãos dos inimigos que tomaram a cidade de surpresa, a igreja é advertida para despertar para a sua missão. A chama tinha apagado em Sardes e somente algumas fagulhas restavam entre as brasas mortas. Se essas
fagulhas fossem sopradas pelo arrependimento e rededicação, a igreja inteira voltaria a arder como antes. Valeria a pena reavivar o fogo? Seria prudente desafiar a perseguição, promovendo o evangelho em um ambiente tão antagônico? Abre aspas. O vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículos 5 e 6. O arrependimento para essas pessoas significaria uma veste branca, um símbolo de pureza e vitória. Seus nomes incluídos no livro da vida do Cordeiro, o livro de registro dos remidos, conforme Êxodo 32, versículo 32 e 33, e seus nomes confessados diante do Pai, reivindicados como pertencente ao Senhor, conforme Mateus 10, 32. Vamos para outra igreja, Filadélfia, a igreja com uma porta aberta. Apocalipse 3, versículo 7 a 13. Tomar uma aguinha. A cidade de Filadélfia foi fundada em meados do segundo século a.C. por Átalo II. Sua lealdade e amor por seu irmão Eumenes conquistou-lhe o título de irmão afetuoso, no grego Filadelfos. A cidade veio, assim, a chamar-se Filadélfia, cidade do amor fraternal. Átalo fundou a mesma como um centro para a difusão da cultura, língua e estilo de vida grego na Lídia e na Frígia. Cristo apresentou a essa igreja um desafio ao trabalho missionário de um tipo mais elevado e amplo do que o planejado por Átalo. Nada sabemos das circunstâncias em que foi fundada a igreja em Filadélfia. Ela é uma das duas igrejas entre as 7 que não apresentou falhas. Subtítulo: A auto-identificação de Cristo. Abre aspas. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Fecha aspas. Apocalipse 3, 7. Nesta identificação tripla de si mesmo, é fácil perceber a importância dos termos santo, divino e verdadeiro, veraz. O terceiro elemento não é tão evidente, embora seja da mesma forma inteligível e impressivo. A chave de Davi nos leva de volta a Isaías 22, 22. Ali, Eliaquim, o fiel administrador do bondoso rei Ezequias, é apresentado como tendo a chave da casa de Davi, e só a ele pertencia o direito de admitir suplicantes à presença do rei. Sua posição assemelhava-se até certo ponto à do secretário particular do presidente. Ninguém se chegava ao rei senão através dele, pois apenas ele tinha o direito de abrir ou fechar a porta de acesso à sua presença. Jesus achava-se nessa relação especial entre a humanidade e a divindade. Abre aspas. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Fecha aspas. Está lá em 1 Timóteo 2, 5. Ou nas palavras do próprio Cristo: ninguém vem ao Pai senão por mim, lá em João 14, 6. O seu
desafio especial à Igreja de Filadélfia seria para que divulgasse o fato de haver agora possibilidade de acesso a Deus através de Jesus Cristo, tornando-se assim um centro missionário para a evangelização de toda a Ásia. Subtítulo: O Juízo de Cristo. Abre aspas. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas tentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer o que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para examinar os que habitam sobre a terra. Fecha aspas. Apocalipse 3, 8 a 10. A porta aberta diante dessa igreja era de oportunidade evangelística. O fato de ninguém poder fechar essa porta era uma promessa de que poder algum conseguiria opor-se à igreja do Senhor para desfrutar o seu propósito final de glorificar a Deus, mesmo que provações temporárias, tais como a perseguição da igreja por parte de Roma, sejam às vezes desanimadoras. Além dos problemas com as perseguições imperiais, a igreja de Filadélfia parece estar também experimentando bastante oposição dos judeus da cidade, a sinagoga de Satanás. Na grande hora de tribulação que se esboça diante das igrejas da Ásia, Jesus prometeu ser o defensor daqueles que continuassem fiéis à sua palavra. Embora a igreja de Filadélfia parecesse ter apenas, entre aspas, pouca força, poucos membros, dinheiro e proeminência, ela compreendia que o verdadeiro poder está na lealdade a Cristo e sua palavra poderosa. Subtítulo: O apelo de Cristo. A exortação do Senhor a essa igreja nada tem a ver com o arrependimento ou ameaça de desastre. Trata-se, pelo contrário, de um encorajamento para que continuem fiéis e da promessa de recompensa que guarda os crentes perseverantes. Abre aspas. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 11 e 13. A exaltação dos que vencerem é apresentada aqui de duas maneiras. Primeiro, o vencedor será feito coluna no templo de Deus. Isto indica que a pessoa que passa pelo teste nessa terra e mantém a fé em Deus jamais será ameaçada de morte novamente. Terá plena segurança no céu e daí jamais sairá. Ninguém cairá do céu, pois o período completo de provas do homem é passado aqui nessa terra. O céu é um lugar de recompensas e júbilo, e não de novos testes. Segundo, o vencedor receberá vários nomes. Ele levará o nome de Deus, o nome
de família da divindade, o nome da cidade de Deus, para identificar sua cidadania na mesma, e o novo nome do próprio Jesus, o nome daquele por cujo sangue foi salvo e através de cujo poder alcançou a vitória. Vamos falar de outra igreja agora? Apocalipse 3, 14 a 22. A igreja morna. Vamos falar sobre Laodiceia. Molhar a garganta. Laodiceia. E a última, né? A última igreja aqui da 7, que está no Apocalipse, capítulo 2 e 3. A cidade de Laodiceia nunca foi importante na Ásia, seja no sentido político ou cultural, mas ficou famosa por sua riqueza. 3 estradas romanas convergiam para ela, enriquecendo a cidade devido ao comércio gerado pela sua localização estratégica. Grande parte dessa opulência era resultado da venda da lã preta e macia ali tecida. Laodiceia era tão abastada que, quando um terremoto destruiu grande parte da cidade em 60 a.C., seus cidadãos a reconstruíram sem a ajuda do Estado. Era uma cidade orgulhosa, rica e autossuficiente. A igreja dali foi fundada por Paulo ou um dos seus companheiros, pois sabemos que tinha interesse pessoal em seu bem-estar e escreveu uma carta aos irmãos que lá se achavam. Veja Colossenses 4,16. Subtítulo: A autoidentificação de Cristo. A carta se inicia com esta apresentação do Filho de Deus, abre aspas. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 3,14. Amém é um termo colocado no início ou no fim de uma declaração para enfatizar sua veracidade, conforme João 3, versículo 3 e o versículo 5. O Cristo é um Amém pessoal para todas as comunidades, todas as comunicações celestiais à humanidade, uma segurança pessoal de sua verdade e confiabilidade. Ele é também chamado de testemunha fiel e verdadeira. E, finalmente, é identificado como o princípio da criação de Deus. Isto não significa que ele foi a primeira coisa criada por Deus, mas que todas as coisas foram criadas mediante o seu poder criativo. Uma afirmação semelhante sobre a sua relação com a criação encontra-se em Colossenses 1,16. E veja também João 1,3. Subtítulo: O juízo de Cristo. Nada positivo é dito sobre a igreja de Laodiceia. Abre aspas. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Muitos comentaristas acreditam que os adjetivos morno refira-se aqui ao sentimento espiritual do povo de Laodiceia. Não eram despidos de entusiasmos religiosos, frios, nem urgentes na fé, quentes. Outra possibilidade de interpretação é estabelecida por Rudvik num artigo no The News Bible Dictionary.
editado por J. D. Douglas, sobre Laodiceia. Ele escreve, abre aspas, apesar de toda a sua riqueza, a cidade não podia produzir nem o poder curativo da água quente, como sua vizinha Hierápolis, nem o poder refrescante da água fria encontrada em Colossos, mas apenas água morna, útil somente para uso como emético, que é vomitório. A igreja foi acusada da mesma inutilidade. Fecha aspas. Quanto ao último ponto de vista, o juízo de Cristo aqui é dirigido contra as obras inúteis dos membros de Laodiceia, em lugar da atitude que ficava por detrás dessas obras. Como observa Mousse, esta interpretação explica de maneira satisfatória por que Cristo teria preferido que a igreja fosse fria e não morna. Porque as obras deles foram julgadas inúteis? Os dois versos seguintes explicam, abre aspas, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infiel, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependei-te. Fecha aspas. Apocalipse 17 a 19. A igreja de Laodiceia era orgulhosa e arrogante em seu cenário de esplendor. Ela se avaliava numa perspectiva totalmente inadequada, embora não percebesse a sua verdadeira condição espiritual. O Senhor a observava. Aos seus olhos, esta igreja era, abre aspas, infeliz, miserável, pobre, cega e nua, fecha aspas. A única esperança para Laodiceia estava em deixar de lado sua autossuficiência arrogante, passando a depender verdadeiramente do Senhor Jesus. Ela necessitava de ouro, entre aspas aqui, ouro, um tesouro espiritual. Vestidura branca, que é pureza genuína, e colírio, remédio para a sua cegueira espiritual, que só ele podia oferecer. Subtítulo: O apelo de Cristo. Os de Laodiceia poderiam interpretar essa censura severa como se sentissem que a sua situação era desesperadora? Poderia julgar-se rejeitados pelo amor de Deus? O Senhor lhes diz, abre aspas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha aspas. Apocalipse 3, 19 a 22. Este não é um Cristo duro e sem amor que exorta o povo de Laodiceia. O quadro aqui é de uma visão terna e suplicante do Filho do Homem, que busca salvar, curar e animar.
Ele oferece vitória e glória a quem quer que se volte na sua direção. Conclusão. Essas 7 igrejas representam uma ampla gama de possibilidades. Nada pode ser dito a favor de uma delas e 2 não recebem censura. A maioria tem tanto fraquezas como pontos fortes. Não é isso que acontece com os corpos locais do povo de Deus em qualquer geração? Por ser esse o caso, muito precisa ser aprendido mediante um estudo cuidadoso das cartas a essas 7 igrejas. Percepções, conselhos, advertências e encorajamento chegam até nós e nos desafiam a assemelhar-nos mais às igrejas que o céu quer que sejamos em todo o tempo na história. Não ousamos negligenciar as lições valiosas aqui encontradas. Reflexão sobre o capítulo 4 aqui desse livro aqui. 1. Identifique a mulher chamada Jezebel que estava causando tanto problemas em Tiatira. 2. Qual a doutrina ensinada por Jezabel? 3. Por que a ameaça a ela foi tão forte e direta? 4. Mostre como a condição da igreja de Sardes comparava-se à da cidade em que se encontrava. 5. Qual a única coisa positiva dita sobre a igreja de Sardes? 6. Qual o pano de fundo do Velho Testamento para a figura da chave de Davi usada na carta a Filadélfia? 7. Identifique a porta aberta colocada diante da igreja de Filadélfia. 8. Quais os possíveis significados da palavra morno quando usado para descrever os crentes em Laodiceia? Qual a sua opinião? 9. Qual a esperança oferecida à igreja de Laodiceia? 10. Qual a igreja dentre as 7 sobre a qual nada de positivo foi dito? Quais as 2 que não apresentaram falhas? Terminamos aqui esse vídeo. Depois a gente vai entrar no capítulo 5 desse livro, que vai corresponder a Apocalipse capítulo 4, que vai falar sobre o trono, o cordeiro e o livro. Não percam então, hein? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilha esse vídeo. Se você é novo aqui, está gostando do canal, dê essa força aí para mim. Se inscreva aí no canal para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Peço também para que vocês compartilhem esse vídeo com seus familiares, seus conhecidos, seus amigos, nos grupos aí do WhatsApp, da empresa, do colégio, da faculdade, do bairro, da família, tá bem? Ficarei muito feliz aí em que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E se você ficou com alguma dúvida do que a gente viu aqui hoje, peço para que você escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tá bem? Não fique com dúvida. Eu agradeço muito você ter ficado até aqui, ter aprendido um pouquinho mais a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz que você tem separado esse tempo aí para aprender um pouco mais a palavra dele. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?